O governo israelense declarou que Lula não é mais bem-vindo no país após o presidente brasileiro equiparar as ações de Israel em Gaza ao nazismo de Hitler. A comparação foi feita na Etiópia, pouco antes de Lula embarcar para o Brasil, e desencadeou uma crise diplomática, como mostram os nossos enviados especiais a Addis Abeba, Sérgio Uti e Louis Blair. A guerra na faixa de Gaza foi assunto em todos os 5 dias da agenda do presidente Lula no Egito e na Etiópia. Em declaração à imprensa e em 2 discursos, na Liga Árabe no Cairo e na cúpula da União Africana em Addis Abeba, o brasileiro condenou tanto o Hamas quanto a resposta de Israel. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra os civis israelenses e demandar a libertação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel. Mas na entrevista coletiva que deu na Etiópia, o único momento em que respondeu perguntas dos jornalistas e falou sobre o assunto de improviso, o tom do presidente mudou. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Não demorou muito para que as declarações do presidente Lula aqui na Etiópia se tornassem o início de uma crise diplomática, com potencial para virar a pior enfrentada até aqui neste 3º mandato. O governo de Israel convocou o embaixador brasileiro no país para demonstrar publicamente insatisfação com o que foi dito. Isso não quer dizer rompimento de relações diplomáticas, mas é um instrumento usado apenas em crises mais sérias entre 2 países. Pelas redes sociais, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Lula cruzou uma linha vermelha. Horas depois, num evento em Jerusalém, foi além. Today, the president of Brazil O presidente do Brasil desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Ele deveria se envergonhar, afirmou o premier. A crise entre Israel e o Brasil foi destaque em vários portais da mídia internacional neste domingo. Nesta segunda, o encontro do embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, com o ministro das Relações Exteriores do país, não aconteceu num gabinete, mas no Museu do Holocausto em Jerusalém. Israel Katz apostou no simbolismo para aumentar o tom das críticas ao brasileiro. Eu gostaria de informar ao presidente em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel que nós não perdoaremos e que ele é uma pessoa não grata em Israel, até que se retrate ou se desculpe por suas palavras, afirmou o chefe da diplomacia israelense. A cena e o desafio não agradaram ao governo brasileiro, que à tarde anunciou a decisão de chamar de volta o embaixador do Brasil em repúdio à atitude de Israel.